Fala galera, tudo bem? Eu sou o Felipe. E eu sou o Rodrigo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que foi o processo para entrar na USP. A gente vai contar mais ou menos o que a gente fez, qual foi a nossa rotina, a nossa realidade, porque muitas pessoas perguntaram como que a gente fez para conseguir passar numa universidade pública e também pediram dicas para estudar para o vestibular. Então se prepara que a gente vai dar umas dicas maravilhosas para vocês. Bom, gente, no meu caso, foi o seguinte. Primeiro eu decidi que curso fazer. Tem a questão daqui que eu vou fazer, porque tem aquela pressão. Com 16, 17 anos você decidiu o que você vai fazer da sua vida, que isso é uma coisa muito violenta e pode ser muito violenta. Porque a gente só tem 16, 17 anos, gente. Então, assim, na época eu sempre tive uma paixão pela área da saúde. Então, eu decidi fazer medicina na época, mas sempre voltado para as questões referentes à saúde pública. Eu sempre quis trabalhar com algo que eu pudesse trabalhar com o sistema público de saúde, mesmo sem conhecer muita coisa do sistema. Bom, decidi, é isso que eu quero fazer, tal. Eu foquei na universidade que eu queria passar. Como eu sou do estado de São Paulo, eu sempre almejei estudar na USP, na Universidade de São Paulo, e sempre fui incentivado a isso. Então toda a minha rotina foi voltada para o vestibular da USP. Bom, eu sempre tive o privilégio de estudar em escola particular, então durante toda a minha vida eu estudei em escola particular e no último ano do ensino médio eu fiz o cursinho junto. Então como que era? De manhã eu ia para a escola, ficava com a tarde livre e à noite eu ia para o cursinho. Minha rotina de estudo era voltado para a FUVEST, que é o vestibular da USP, e para medicina. Então, as matérias que eu mais me aprofundava na questão dos meus estudos era biologia, física e química. Só que eu tinha muita dificuldade em história e geografia, nas áreas mais de humanas. Então eu dividia meus estudos. Então, durante 3 dias da semana, eu estudava alguma dessas 3 matérias específicas para medicina, biologia, química ou física. E nos outros 2 dias e finais de semana eu focava em história, geografia. E como que eu fazia para estudar? Eu sempre fui adepto dos livros do Guia do Estudante, do Enem, que vocês conseguem encontrar em qualquer banca de jornal. Eu não sei mais o valor, mas na época eu pagava em torno de R$15 por cada livro. E eu comprei para aqueles livros que eu tinha mais dificuldade. No caso de biologia, química e física, eu estudava muito por videoaula. Porque essas matérias mais gesadas eu aprendo muito fazendo prática, na técnica e conseguindo fazer os exercícios. Então eu dividia mais ou menos a minha rotina assim até o meio do ano. Do meio do ano pra frente eu treinava muito a redação, porque é uma coisa que pesa muito, tanto no Enem quanto nos vestibulares. Então pelo menos umas 2 vezes por semana eu fazia alguma coisa de redação, era muito ruim porque eu não era acostumado a ler nada. Então eu fazia, e no cursinho tinha como você levar a redação pro professor corrigir. Eu levei? Nunca levava. Mas aí eu conversava com o pessoal para receber algumas dicas. E quando eu tava chegando mais perto do vestibular, que acontece em novembro, eu fazia muito simulado. Então simulado online, simulado dentro do cursinho, pegava provas anteriores de todos os vestibulares que eu ia prestar na época. E não passei em medicina, passei em saúde pública, e foi a melhor coisa que aconteceu, porque é a área que eu quero pro resto da vida. E é basicamente isso, entendeu? No caso dos vestibulares das universidades estaduais, tem uma lista de livros específicos de literatura que cai. Eu não consegui ler todos os livros, então o que eu fazia? Tem alguns livros clássicos que tem filmes e tem muita videoaula explicando esses livros. Então os livros que eu não tive oportunidade de ler e que eu não me aprofundei, eu estudei com base assistindo os livros, assistindo os filmes, vendo o documentário. Então eu não deixei de estudar esses livros específicos porque alguns eu não li. Bom, eu acho que o mais importante disso tudo é a gente levar em consideração que não existem fórmulas, né? Não existe um segredo ou um ritual, não uma receita de bolo que a gente faz. Ó, se você fizer isso, isso e isso, você vai conseguir passar na FUVEST, vai conseguir tirar uma nota ótima no Enem. Não é assim. Por exemplo, eu consegui passar na USP, mas a minha realidade é completamente diferente da do Rodrigo. Eu sempre estudei em escola pública. A minha escola, ela era muito boa, mas mesmo sendo uma escola muito boa, ela estava muito abaixo de uma escola particular. E eu não tive dinheiro para conseguir pagar cursinho para estudar. Então eu me virei do jeito que eu pude, sabe? Eu estudava por videoaula no YouTube. Essencialmente, os meus estudos eles foram pelo YouTube. Então eu buscava canais, sei lá, específicos de física, específicos de química, biologia, história, enfim, todas as disciplinas.
Uma pessoa que me ajudou muito, que eu já deixo indicado aí para todo mundo, é o professor Jubilu. Ele é sensacional, ele tem uma didática fantástica, ele ajuda muito. Eu saí do ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Só que era tanta pressão de eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que estudar alguma coisa para eu conseguir ter um salário bom e melhorar a minha condição de vida, ajudar a minha família, que isso me impressionou muito, eu entrei em desespero, eu não sabia, sabe, foi péssimo. A maior dica que eu dou para vocês que estão se cobrando muito é, gente, não se cobrem tanto, porque não vale a pena, isso só vai causar muito sofrimento e danos à saúde mental de vocês. A vida de vocês, a saúde de vocês é muito mais importante do que tudo isso. Respira, vai com calma, se não passar esse ano, tenta no outro. Fica tranquilo, vai dar tempo de você se formar numa universidade boa, no curso que você quer, estuda mesmo, sabe? Até você conseguir o que você quer, que vai dar tempo. Tipo, não é também a idade que define esse tipo de coisa. É o seu tempo de vida, é o seu ritmo, então vai no seu tempo. Então, por exemplo, quando eu decidi que eu vou fazer a faculdade, eu falei, tá, agora eu preciso de um emprego para eu conseguir pagar o cursinho. Aí eu comecei a me inscrever em processo seletivo, em mil empregos e tal. E aí, quando eu arrumei o emprego, já era tarde demais. Então eu falei, mano, vou ter que me virar com o que eu tenho aqui. Então foi videoaula. Eu ficava assim, eu acordava em casa, sei lá, 8 horas, eu ficava até meio-dia estudando com intervalo. Então, por exemplo, 2 horas eu estudava uma disciplina que eu tinha muita dificuldade, aí eu descansava, aí depois eu estudava mais 1h30 de uma disciplina que eu tinha facilidade, aí eu tirava um bom descanso, almoçava, via alguma coisa para me distrair, depois eu revisava o que eu estudei e me explicava. O meu método de conseguir estudar foi: assiste a videoaula, vai fazendo anotação, depois faz exercícios, olha o que você escreveu, anota e se explica. Eu acho que isso faz muita diferença. E uma coisa essencial, não deixe de praticar redação. Praticar redação é muito importante. E não dá pra saber qual é o tema que vai cair, né? Existem várias especulações de quais são os temas, sei lá, da prova da FUVEST, da prova do Enem, mas é imprevisível. Então vai treinando diversos temas. As atualidades, elas são muito importantes para a gente conseguir desenvolver um pensamento crítico. A história, a sociologia, né? A geografia, elas ajudam a gente bastante nesse caminho. E se você quer prestar a FUVEST, vai e olha para o curso que você vai se inscrever e vê quais são as disciplinas específicas que são cobradas na segunda fase dele. Eu, por exemplo, prestei para a gestão de políticas públicas, então meu maior foco foi estudar matemática, história e geografia. Da saúde pública, por exemplo, matemática, geografia e biologia são as específicas. Então, se você quer prestar saúde pública, estuda bastante isso, sabe? Não deixe de estudar as outras, são muito importantes também. E o principal de tudo isso é: acreditem em vocês. Mesmo que pareça que tudo tá perdido, que tá tudo cagado, não, vai lá, vai e faz a prova. A maior parte dos meus amigos que não estudam na USP são aqueles que se inscreveram e desistiram de fazer a prova, ou que fizeram a prova de qualquer jeito, ou que nem estudavam porque pensavam que nunca iam passar. E não é assim que funciona, a gente tenta, é difícil, nosso país é desigual, o processo é injusto de avaliação, não é equânime, mas a gente tem que enfrentar esse sistema e a gente tem que conseguir também passar por tudo isso. Então, são essas dicas fundamentais. Vamos junto nessa, estamos na torcida, vamos colocando aqui nos comentários quais são as aflições de vocês, o que vocês estão pensando, quais são os seus medos, desejos, tudo que a gente vai tentando responder e gravar vídeos para satisfazer as demandas que vocês trazem pra gente, tá bom? Então é isso, pessoal. Beijão. Um beijo, gente.